começar, pro amigo do campo. A Embrapa tem novidade, Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal. Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, meu amigo, minha amiga! Que bom saber que você está na sintonia de mais um programa Prosa Rural. É sempre uma alegria contar com a sua companhia por aqui. Oi, William, é verdade! E cada vez que a gente se encontra aqui no Prosa, temos certeza de estar entre amigos. E hoje vamos conversar sobre um fungo que anda tirando o sossego de muitos produtores de soja. Exatamente, Selma. A Embrapa calcula que aproximadamente 10 milhões de hectares de soja estejam infectados pelo mofo branco. O mofo branco é uma doença que traz muitos prejuízos à cultura da soja. Por isso, o sojicultor precisa saber que a melhor forma de combatê-lo é adotar algumas estratégias de forma integrada. E no programa de hoje, vamos explicar como se faz isso. Até porque a soja é uma das culturas de maior importância econômica no Brasil. Ela ocupa 38 milhões de hectares. E como estamos em um clima tropical, William, esse fungo chamado Sclerotinia sclerotirum se aproveita da situação e se torna um grande desafio para o sojicultor. Esse fungo causa um mofo branco que atrapalha o desenvolvimento da planta e reduz a produtividade da soja. Mas quem vai explicar melhor isso tudo, bem direitinho, é o pesquisador Maurício Meyer, da Embrapa Soja. Um dedo de prosa. O pesquisador Maurício nos diz por que essa doença é chamada de mofo branco e quais são os principais sintomas nas plantas. Os principais sintomas do mofo branco na soja são a presença de micélio branco nas hastes das plantas afetadas e a produção de escleróides, tanto internamente quanto externamente nas hastes dessas plantas. Esses escleróides são estruturas pretas, irregulares, com formas variadas e são as estruturas de sobrevivência do fungo que vão permanecer no solo de uma safra para outra. Geralmente essa infecção na soja ocorre no período de florescimento da soja, ou no caso no fechamento das entrelinhas, no caso de cultivares indeterminadas. Quanto mais cedo ocorrer essa infecção e se as condições de desenvolvimento da doença continuarem ideais ao longo desse período, mais rápido se vai notar a presença de plantas mortas na lavoura. Então, ao longe você observa algumas plantas com as folhas murchas, amareladas, geralmente é o indício de que lá estão essas plantas atacadas com o mofo branco dentro da lavoura. Prestou atenção direitinho, amigo ouvinte? Ele comentou sobre a produção dos escleródios, aquelas estruturas pretas irregulares que sobrevivem no solo de uma safra para outra. Por isso é preciso mesmo ficar de olho. Quanto mais cedo tratar, melhor. A ocorrência dessa doença no Brasil e o nível de dano para as lavouras estão aumentando significativamente, principalmente nas áreas de cultivo de altitude mais elevada, porque são regiões com temperaturas mais baixas e facilitam o progresso da doença. Os estados que enfrentam maior redução de produtividade com a doença são o Paraná, Goiás, Rio Grande do Sul, Bahia e Minas Gerais. O pesquisador Maurício Meyer destaca os prejuízos causados pelo mofo branco. Os prejuízos que o mofo branco pode causar na cultura da soja variam em função da condição de ambiente favorável, para a doença, para o progresso da doença, e essas condições geralmente estão relacionadas à temperatura, na faixa de 10 a 22 graus, ou seja, em temperaturas médias geral abaixo de 25 graus, as chuvas frequentes e o sombreamento das entrelinhas. Então essas condições favorecem a germinação dos escleródios e o progresso da doença com a infecção nas plantas. E falhando, no caso de uma falha de controle, as reduções de produtividade podem chegar até a cerca de 70% na soja. Então,
em função de todas essas características de ambiente, é possível que se tenha perdas bastante consideráveis na soja. Em média, anualmente a gente vê perdas de cerca de 20% a 30%, mas nesse caso de condições extremamente favoráveis e de falha de controle, elas podem subir até cerca de 70% de redução de produtividade. Até 70% de prejuízo é um valor considerável. Mas será que isso é o fim da lavoura? Não, jamais. O produtor tem alternativas para manejar o problema. Uma delas é o controle químico com fungicidas, que protege a planta preventivamente quando existe condição favorável. Por isso, é muito importante que o produtor monitore a lavoura para verificar a presença desse fungo. Ou seja, fazer o monitoramento do ambiente é essencial em todo o processo. E neste caso, só dá para saber se a lavoura de soja está doente se ficar monitorando. Mas o que fazer quando o sojicultor perceber que as coisas não estão bem? O que fazer quando ele perceber a presença de estruturas de germinação desse fungo no campo? Nestes casos, o pesquisador Maurício indica a aplicação de fungicidas. Esses fungicidas geralmente têm um período residual relativamente curto e as indicações, então, são que sejam feitas pelo menos 2 aplicações desses fungicidas, geralmente no pré-fechamento da cultura, quando essas condições forem favoráveis para o progresso da doença, para a formação dos apotestes, e a segunda aplicação com intervalo de cerca de 10 dias após. Outra forma de manejo da doença é com o controle biológico, como nos explica o pesquisador Maurício. A indicação é que se faça as aplicações geralmente em 2 vezes também, no início da fase vegetativa da soja. O nosso protocolo de controle biológico dos ensaios é de fazer a primeira aplicação mais ou menos no estádio V2 da soja, quando a planta tem o primeiro trifólio aberto, e a segunda aplicação repetida em estádio V4, quando a soja já está com 3 trifólios abertos. É muito importante que se tenha uma boa cobertura de palhada no solo, porque não adianta nada a gente aplicar um produto biológico em um solo descoberto e principalmente se em condição de seca. Então, a necessidade, principalmente no caso de tricoderma, que é um dos agentes de controle biológico mais comuns, que se tem mais produtos disponíveis no mercado, ele precisa se estabelecer no solo. E o substrato de estabelecimento do tricoderma no solo é a matéria orgânica em decomposição ali na superfície do solo, debaixo da cobertura de palhada. Então é importante que tenha essa condição. E também a condição de aplicação é muito importante na hora de se pensar em fazer o controle biológico. Uma outra coisa que é preciso a gente entender é que o controle químico e o controle biológico individualmente não vão proporcionar uma boa eficiência de controle. O pesquisador Maurício esclarece mais um pouco sobre o assunto. Uma das principais medidas, que é uma medida cultural, é a manutenção de cobertura de solo com uma fonte de palhada de gramíneas. No caso, aqui do sul, cultivar culturas de inverno, como aveia, cevada, trigo. No caso do cerrado, milheto, as braquiárias e assim por diante. Então é importante que se faça essa boa cobertura de solo e também uma sucessão de culturas após a soja com culturas não hospedeiras de mofo branco. Geralmente todas as plantas de folha larga são hospedeiras de mofo branco, Então que se quebre o ciclo da doença intercalando culturas gramíneas no sistema de produção. William, várias medidas devem ser adotadas. Muito obrigada pelas orientações, pesquisador Maurício Meyer, da Embrapa Soja. Que bom que na equipe da Embrapa temos sempre alguém capacitado e disposto a ajudar os produtores. E falando em gente capacitada, vamos conversar também com o consultor Ricardo Brustolin, que faz assistência técnica a diferentes perfis de produtores. Ele também tem seus pitacos para dar sobre o assunto. Pitacos da hora. Medidas de controle visam principalmente a redução do inóculo no solo através do manejo cultural, fazendo sucessão e rotação com gramíneas, o uso dos agentes biológicos safra após safra, e quando se trata do cultivo da soja nos campos infestados por mofo branco,
usar cultivares que desfavoreçam então esse fungo. E uma última medida de controle seria o uso dos fungicidas específicos para o controle químico dessa doença. Direcionamos as nossas forças para conscientizar os produtores da importância de adotar o manejo integrado, que é a adoção de diferentes medidas de controle, safra após safra, dentro de um planejamento de uma fazenda, para manter este patógeno abaixo do limiar de dano econômico. Obrigado, Ricardo Brustolin. Sua experiência como consultor é valiosa para orientar os produtores. Valeu! William, já conversamos com o pesquisador da Embrapa, com um consultor, mas é muito importante também falarmos com um produtor de soja, que é quem está sentindo na pele e no bolso as consequências dessa doença. O produtor Milton Rosso, que tem propriedade em Pontão, no Rio Grande do Sul, conta que já teve muitos problemas com o mofo branco. Mas ele está vencendo esse desafio com a colaboração de assistência técnica especializada e também com a adoção de manejo que integra várias estratégias conjuntas. Vamos ouvir o produtor. Fala, produtor! Com relação ao mofo branco, que é uma situação que está se alastrando de forma alarmante pelo país, principalmente nas regiões de clima mais frio, do meu ponto de vista, isso não é uma atividade que um agricultor isoladamente possa fazer, e nem com agrônomos normais desses que vendem produtos e dão uma assistência técnica superficial. Ela exige a presença de um profissional altamente qualificado, que tem noção de tempo, de momento, e conhece todo o sistema, porque não há como erradicar isso numa situação de intervenção única. É um processo todo que tem que se montar, tem que se seguir para se alcançar os objetivos. É muito bom quando os produtores compreendem a importância de buscar ajuda qualificada. Obrigada, Milton. E quem vem chegando agora para enriquecer a nossa prosa são os amigos da Extensão Rural. Momento da Extensão Rural. E agora, um recado da Emater com Matheus de Oliveira. Como alternativa ao controle biológico, vem se destacando no combate a doenças agrícolas por apresentar menor impacto ao ambiente, ao homem e animais, e não deixam resíduos químicos nos alimentos, especialmente os frutos que são consumidos in natura. Produtos comerciais à base de micro-organismos como tricoderma e bacilos têm sido registrados no Brasil para o controle da antracnose causada por Coletotrichum em diversas culturas. Estudos realizados em condições de campo utilizando produtos comercial à base de bacilos subtilis para o controle da antracnose do caquizeiro obtiveram resultados positivos com menor porcentagem de queda dos frutos em relação à testemunha, maior número de frutos colhidos, além de maior média do diâmetro e peso dos frutos, mostrando que o controle biológico pode ser uma opção eficaz para o controle da doença. Este foi um recado da Emater. Esse foi o Momento da Extensão Rural, uma parceria da Embrapa com a Emater do Rio Grande do Sul. Essa turma da Extensão Rural sempre partilha informações importantes. E se você, meu amigo, minha amiga, ouviu o programa e ficou curioso, quer entender melhor sobre o mofo branco em soja, pode entrar em contato com a equipe da Embrapa Soja, que fica em Londrina, Paraná. Anote aí, DDD 43, telefone 3371 6000. Repetindo, DDD 43, telefone 3371 6000. Se preferir, também pode entrar em contato com a Embrapa pela internet, acessando o site www.embrapa.br. É bem fácil. Na parte de baixo da página você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e escrever a sua solicitação. Por hoje é só, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Um abraço e até breve. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O
Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Lebna Landgraf. Edição, Jorge Macau. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Conteúdo, Embrapa Soja.